Eu reassisti Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, e é impressionante como Steven Spielberg consegue conduzir esse filme de uma forma tão agradável, indo de momentos extremamente tensos até momentos cativantes que a gente acaba lembrando muitos anos depois. E nós estamos falando do Steven Spielberg quando ele estava no auge da carreira dele, não que ele não esteja agora, mas na época que ele já tinha, por exemplo, terminado a trilogia Indiana Jones, para falar só um dos filmes dele, um dos clássicos dele. Ele conseguiu de uma maneira muito inteligente, muito sagaz, e parece assim, é ele aprendendo com ele mesmo, porque ele aprendeu em Tubarão como mostrar ou não um personagem, alguma coisa assustadora para a audiência, para deixar a própria audiência completar as lacunas daquilo. Então ele aprendeu isso em Tubarão e aqui ele aperfeiçoou, porque nem tudo precisa ser mostrado em tela. Claro, muitas coisas não podem ser mostradas em tela porque ia ficar caríssimo a computação gráfica. Esse é o primeiro ponto. Como por exemplo, eu já deixo destacado a primeira sequência do filme, a primeira cena, que é o quê? É uma cena muito de terror que você já meio que estabelece que os Velociraptors estão ali, que eles não são legais, que tem um cara que ele já entende que os Velociraptors não são uma boa, só na primeira cena do filme. Vamos lá! Caso você não conheça a sinopse de Jurassic Park. Um milionário traz os dinossauros de volta à vida. Mas o parque ainda não está liberado para o público, porque ele precisa de autorizações de pessoas especializadas. Mas quem poderia ser especialista em dinossauros que arqueologistas? Claro, eles mexem com os fósseis dos dinossauros, logo eles teriam uma complexidade, uma inteligência maior de se libera o parque ou não. Nesse caso, eles só liberariam um parque com aprovação dos arqueólogos. Aí vai esse grupo de pessoas, esse parque que ainda está experimentando e testando algumas coisas para ver se tudo ocorre de acordo com autorizações necessárias ali. Claro que tudo dá errado. E eu não vou entrar em detalhes aqui, caso você ainda não tenha visto essa obra-prima do cinema, não acho que não é pouco falar isso, essa obra-prima do cinema. Se você ainda não viu, claro, recomendo que você assista. E assim, ele consegue, o Spielberg ele é um gênio nisso, ele consegue trazer o fascínio dos arqueólogos para a tela de uma forma sutil e mesmo assim muito legal de se fazer. Isso junto, claro, com a extraordinária trilha sonora do John Williams, que ele mostra uma imagem, o Spielberg ele enquadra bem os personagens, e aí vem a trilha sonora do John Williams e arrebata ainda mais o espectador, deixando mais impactante aquela cena. Olha que legal, olha que bem feito isso. Isso para todos os quesitos do filme, tanto para a parte em que é mais terror, quanto para a parte que é mais aventura, porque ele tem essa mescla de coisas. Ele é um terror em alguns momentos, ele é uma aventura em alguns momentos, mas o fato da boa direção do Spielberg, que mostra, que faz os atores transparecerem aquela emoção de nossa, eu estou vendo dinossauros vivos pela primeira vez. Isso quando acontece, você muito provavelmente deve saber, que é aquela cena do Bem-vindos ao Jurassic Park, que eles veem os dinossauros na planície, que é algo maravilhoso que só de lembrar eu já fico arrepiado. E hoje em dia muito provavelmente a gente ficaria pensando, eles trouxeram os dinossauros via computação gráfica, mas nós estamos falando dos anos 90, que era muito mais difícil. Foi estudar a possibilidade de fazer em stop motion, que é bonequinhos, tira foto do bonequinho se mexendo e tal. Só que o Spielberg, não tem como não falar, esse é um filme característico do Spielberg. Ele consegue misturar de forma brilhante os bonecos, porque tem muito boneco, muito animatrônico nesse filme, com cenas inteligentes e bem feitas, bem produzidas de computação gráfica. Eu diria que 90% da computação gráfica desse filme está impecável até hoje. Por quê? Porque soube colocar a cena no momento certo. Aquela cena clássica, que eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, que é o Tiranossauro Rex rugindo na chuva. Eu fiquei impressionado de reassistir e perceber que a cena tá perfeita. Até hoje a gente não percebe um erro que seja dessa cena. Claro,
Uma coisinha ou outra a gente nota ao longo do filme, porque, gente, é um filme muito velho, então não tem como não notar algumas coisas. Mas é claro, não seria nada se não tivessem os atores para interpretar. A direção é excelente? Sim. A trilha sonora é extraordinária? Sim. A história, se for parar pra ver mesmo, é simples, é basicamente um filme de fuga. Você foge daquele lugar lá porque é perigoso. E quem foge? Os 3 doutores que foram chamados para averiguar se valia a pena ou não liberar o parque para o público. São eles: o Dr. Alan Grant, que quem faz é o Sam Neill, esse que tem aquela empolgação do começo, que tem um arco interessante de personagem. Ele começa não gostando de crianças, ele não quer que as crianças cheguem perto, e tem uma evolução interessante. A doutora Ellie, que quem faz é a Laura Grant, e o Dr. Ian, que quem faz é o Jeff Goldblum. Os 3 estão muito bem, inteligentemente. Claro, o roteiro não é do Spielberg, é do Michael Crichton, que também escreveu o livro que o filme se baseia. Em alguns momentos eles separam esses 3 principais para a gente conhecer outros detalhes da ilha. E quando são mostrados esses outros detalhes da ilha, funciona de uma forma muito boa. Claro, o filme ele é muito explicativo mesmo. Mas o melhor de tudo é o seguinte: ele não trata o espectador como burro. Tem muito filme aí, e eu quero que você deixe nos comentários que tipo de filme é esse, deixa aqui porque eu tô curioso, que trata o espectador que nem burro, que explica de um jeito, sabe, sem necessidade de explicar daquele jeito. Não, esse aqui, além dele não explicar de forma chula, vamos dizer assim, ele é muito inteligente em deixar pistas no começo do filme que são extremamente úteis pro meio e pro fim do filme. Funciona perfeitamente, sem fazer o espectador de burro, sem achar que o espectador não tem a capacidade de entender algumas coisas. E aí nós temos mais uma vez a brilhante direção do Spielberg, que não tem como. Esse aqui é um filme, aquilo que eu falei, que nem Indiana Jones. Esse aqui é um filme do Spielberg, então a gente nota a direção dele em vários momentos. E assim, ele coloca a câmera de um jeito e ele acaba ajudando na edição de uma maneira que a gente percebe alguns detalhes sutis da ilha, que é aquilo que eu falei, são importantes no começo, que são usados no final. Até detalhezinhos que são usados no final aparecem, mesmo que seja no final, de uma forma muito inteligente. E claro, como é um excelente filme, ele voa. É um filme que passa muito rápido, aquilo que eu falei. A história, tecnicamente falando, é mais simplificada, porém não deixa de ser uma boa história. E juntando com uma direção extraordinária e com uma trilha sonora marcante e empolgante, não tem como Jurassic Park não ser um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Você assistiu Jurassic Park? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.